Querido Pai, nós entramos na Tua presença e sempre felizes e muito gratos, porque cada dia que nos dá, nos presenteia, e é uma bênção e uma oportunidade grandiosa, porque se temos somente hoje, então devemos fazer muito bom uso de cada dia que o Senhor nos concede. Cada dia é uma grande oportunidade. Não temos mais o ontem e nem temos o amanhã. Nós só temos hoje. Fazer bom uso de cada dia. Do dia que se chama hoje, é inteligente, acima de tudo é sábio. E eu oro para que todos aproveitem cada dia da vida, como se fosse o último. Viva como se fosse o último, dedicando-se e se humilhando diante do Senhor, e te adorando e se voltando para o Senhor com mais força, colocando força para te buscar cada vez mais. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui, obrigada pela vida, obrigada pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Perdoa as nossas falhas, que não são poucas, nossos erros, fraquezas, o que falamos, pensamos, fizemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Perdoa nossos erros, passa do Teu sangue sobre nós. Senhor, lava-nos com Teu sangue. Perdoa as nossas falhas, as falhas das famílias, do Teu povo, da igreja, todas as nossas falhas e erros. Perdoa-nos. Ó Deus, nos cubra com Teu sangue, lava-nos com Teu sangue, assuma o controle dessa reunião, fala aos nossos corações, se manifesta com poder. Obrigada, meu Deus, por tudo que tem feito por nós. Eu repreendo todas as obras do inferno contra nós, seja a inveja, olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as atuações diabólicas, seja lá o que for que tem se levantado contra nós, nós destruímos em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre todo o ministério Mudança de Vida, sobre o teu povo em todo lugar, sobre os que gemem e sofrem, que choram agora, que lamentam, que, meu Deus, derramam lágrimas, que não sabem o que fazer, para onde correr. Tem misericórdia, meu Deus. São tantos que necessitam tanto do Senhor, tantos que têm necessidade da Tua presença. Tem misericórdia, e eu peço que o Senhor socorra o Teu povo em todo lugar. Ajuda cada um a se voltar para o Senhor, ajuda-nos a levar a Tua palavra, Senhor, da maneira que ela deve ser levada. Visita nossos templos, os líderes, dê a eles visão e sabedoria para fazer o mesmo em todo lugar. Ó Deus, que o Teu povo receba e possa sair desta reunião abençoados, todos abençoados, mais crescidos e abençoados, todas as pessoas que vieram te buscar, que sejam renovadas no Senhor, curadas, que o cansaço seja tirado, o estresse, a agonia, a angústia, não sei o que aflige a vida de cada um, mas que seja totalmente repreendido. Oh, meu Deus, a fraqueza, a falta de autocontrole, de domínio próprio, a falta de autocontrole, Senhor. Senhor, o Senhor nos deu o autocontrole, está escrito, então ajuda cada um a fazer uso disso, e a gente sabe que nós só vamos conseguir vencer o pecado tirando os olhos do pecado, vencer aquilo que te desagrada, tirando os olhos disso, porque a nossa mente, ela tem um poder de nos liderar, ela nos lidera. Por isso que a mente de cada pessoa precisa ser dominada, focada na Tua palavra, porque cada pessoa acompanha a mente, aonde a mente for, a pessoa vai. Então eu oro para que cada um encha, se enche, se esvazie e se encha do Senhor, que os pensamentos sejam os seus pensamentos, os sentimentos os seus sentimentos. Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Assuma o controle dessa reunião e fala conosco, porque nós precisamos do Senhor imensamente, nós chamamos. Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito.
da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler novamente Mateus 7, do 24 ao 27. Assim, todo aquele, eu vou ler na amplificada clássica, você deve ter NVI ou King James. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e age sobre elas, obedecendo-as, será como um sensível, prudente, prático, sábio homem que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, chegaram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem estúpido, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Ontem nós iniciamos com essa passagem bíblica muito importante. Como eu sempre peço, é muito importante que você volte a ouvir as reuniões, mesmo que você julgue que tenha prestado total atenção naquela reunião, que você tenha entendido tudo, à medida que a gente vai ouvindo, muitas coisas são reveladas e você fica surpreso e, claro, abençoado. Antes de eu partir para outra leitura, é importante que eu volte a falar sobre essa estrutura. É muito importante que você comece a prestar atenção no alicerce. Porque a maioria das pessoas não tem alicerce na vida. A vida da pessoa é sempre assim. Todas as áreas da vida dela, ela levanta na areia, sem fazer um bom alicerce. E nós precisamos prestar atenção naquilo que realmente vai me dar sustentação. É como um médico. Chega uma pessoa acidentada, com uma ruptura no baço e o pé quebrado. Naturalmente, que ele não vai mexer no pé. O pé pode esperar 2 dias mais, mas o baço não. Ele tem que estancar aquele sangramento. É necessário que primeiro ele resolva todo o problema de sangramento, de hemorragia, tudo que estiver acontecendo de errado. A maioria das pessoas na vida, ela deixa os sangramentos, aquilo jorrar, e ela vai morrendo esgotada, e ela só se preocupa com o pé quebrado. Ela vai acudindo coisas que podem esperar. E ela deixa passar coisas que podem matá-la. E quando eu falo matar, talvez não literalmente, mas matar aos poucos, tirar a paz, tirar a sua alegria. Quando eu falei um pouco de ontem da mentalidade que foi implantada, especialmente, vamos falar desse governo, foi dada uma ideia de consumismo e até um estímulo a isso, mas não uma consciência de como se deveria conduzir a vida e administrar. Então, muitos viveram tempos de vacas gordas, mas por não ter nenhuma consciência sobre estrutura, sobre
alicerce sobre administração, sobre poupar, hoje, muitas dessas pessoas estão vivendo apuros absurdos. E nós vemos um movimento todo incômodo, foi porque a economia regrediu. Porque quando tudo estava em alta, todas as histórias de corrupção e mensalão e não sei o quê, já estavam aí. Mas, quer saber? Não dá para levar, minha vida está indo bem. Eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, isso e aquilo. À medida que tudo começou a cair, então agora eu começo a me indignar com uma força muito maior. Aí você vê que, na verdade, a mentalidade das pessoas é assim. Você pode adquirir ética e uma indignação por coisa errada rapidamente, quando aquilo está te afetando. Mas quando não está te afetando, não é problema meu. Essa é a mentalidade da maioria. Eu começo a falar de ética, de coisas erradas, de isso, aquilo, e a me indignar, quando aquilo começa a me afetar. Porque se não estiver me afetando, talvez o meu discurso inflamado sobre ética jamais viria à tona. Eu jamais manifestaria uma indignação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Um grande número de pessoas na vida é assim. Ele só olha para uma coisa como errada quando aquilo mexe com ele. Não é porque aquilo está errado. Por muitos anos isso é tão claro, minha intenção não é ficar falando de política, mas por muitos anos você vê a mentalidade, eu ouvia isso lá no interior, muito, a expressão de um certo candidato que sempre estava vencendo, que o lema, as pessoas usavam muito essa frase, ele rouba, mas faz. Ele rouba, mas faz. Como que assim? Tudo bem roubar, mas ele faz. Ele rouba, mas faz. E tudo bem. Você vê que, na verdade, a maioria não tem algo já estabelecido como bom. Isso é errado. E não importa que, momentaneamente, o sistema até me favoreça, é errado. E, sendo errado, eu não posso compactuar. Não é porque algo, de alguma forma, não está mexendo comigo, ou não está mexendo de jeito nenhum, que eu simplesmente vou ignorar o que é errado. E eu começo a ver o que é errado só quando começa a mexer comigo. Aí está um grande erro. Um grande erro. Você vê que, quando nós falamos de cristianismo, eu tenho falado muito da necessidade de cristianizar os cristãos, porque um grande número de cristãos não levam realmente, não tem levado a sério, ou sequer se preocupa em conhecer a palavra de Deus. Então, na verdade, eu vejo Cristo sendo tirado do cristianismo. É tão triste ver isso. Quando nós vamos para a igreja de Laodiceia, é uma igreja. Alguém lembra o que o Senhor falou para eles? Além de estarem mornos, de serem mornos, tem uma frase que a gente repete, quem é que lembra?
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. De que lado estava o Senhor? Diga, de fora. Então, nós vivemos um tempo em que o Senhor está do lado de fora da igreja. Nós vivemos um tempo em que o Senhor está do lado de fora e batendo na porta, na esperança que alguém o ouça e abra a porta do coração para que ele entre. Ele estava batendo na porta, ele estava do lado de fora, na igreja, era uma igreja. A igreja de Laodiceia. Era uma igreja. Era uma igreja. Quantas igrejas que o Senhor está do lado de fora? A igreja usa o nome de Cristo. É pregado um cristianismo, mas Cristo é arrancado continuamente do cristianismo em muitos lugares. Porque as pessoas não andam nas suas pisadas. Porque a maioria não foi cristianizada, elas conhecem uma fé, mas não uma fé que as leva a renunciar, morrer se preciso for, por amor à fé. Morrer. Tem um grande número que está com a cabeça totalmente fechada. O Senhor está batendo na porta, mas ele está do lado de fora. E nem todo mundo está disposto a abrir a porta para ele entrar. Cristãos que são amorosos para com a fé e fervorosos quando tudo caminha bem. Ou eu amo a Cristo enquanto eu não me deparo com um problema. O que nós vemos aí? Uma falta de alicerce. Não tem alicerce. Porque quando você tem alicerce, não importa que uma coisa não esteja me afetando, ela é errada, eu não vou compactuar com ela. Quando eu tenho alicerce, pode não estar me afetando, mas eu não vou compactuar, porque isso é errado. Eu sou um cristão e eu não vou compactuar com algo, não vou fazer vista grossa e não vou agir com omissão, passividade e inércia, porque eu não quero problemas. Eu sou um cristão. E Cristo não está do lado de fora da minha vida. Ele está na minha vida. O que é o cristianismo sem Cristo? Mas não é incomum você ver Cristo sendo tirado do cristianismo, Cristo sendo tirado da própria igreja, porque doutrinas fabricadas várias são implantadas, coisas bizarras e estúpidas, sem inteligência, as pessoas ficam lá aplaudindo, achando graça, e senta, levanta. Por quê? Porque elas não têm alicerce. Por que elas não têm? Porque elas não conhecem a palavra. Porque a maioria não buscou conhecer a palavra. E aí, quando elas se deparam com problema, elas esmorecem, caem, enfraquecem, desanimam. Porque, na verdade, elas ainda não tiveram um encontro com o Senhor, porque um problema é um problema. E a minha fé é a coisa mais forte que eu tenho, e ela me mantém totalmente firme, porque eu tenho convicção. Então, eu sei que tudo passa. Eu ando com Cristo e tenho um alicerce bem feito, então eu sei que tudo passa. Eu falei que no último ano do governo Sarney, a inflação chegou a 84 mês. Então aquela crise foi muito maior do que essa. E eu estou aqui,
Saí, estou aqui. Estou aqui, estou bem. Para mostrar que tudo passa. Tudo nessa vida passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, seja um problema, seja lá o que for, se eu tenho um alicerce bem feito, porque eu me firmei em Deus, realmente eu sou um cristão cristianizado. Eu conheço a Cristo, eu amo a Cristo, eu estou com Cristo, por Cristo, Deus é tudo na minha vida, e eu sei que se eu amá-lo e eu obedecê-lo, a prova do meu amor é a obediência, tudo vai passar. E eu sempre viverei suas promessas. Então as coisas vão me rodear, mas eu não devo deixá-las me afetar. A maioria recebeu um estímulo para consumir, mas nenhuma consciência sobre o respeito ao dinheiro. Até porque a maioria das pessoas não sabem conduzir a vida e não respeitam o dinheiro. Em absoluto não respeitam. E é sabido que não importa, a maior preocupação das pessoas não deveria ser com quanto ela ganha, mas quanto ela gasta. Porque o que determina o sucesso, uma pessoa ser bem-sucedida na vida, não é quanto ela ganha, mas quanto ela gasta. E eu vou repetir, o que torna você uma pessoa bem-sucedida, não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. Porque uma pessoa pode ganhar muito dinheiro, como eu conheço pessoas, eu já tive pessoas, assim, próximas, ganhando, sem nada, assim. Isso eu estou falando, você vai falar assim, não é possível uma coisa dessa. Apesar que tem salários muito mais altos do que esse, mas eu não sei das outras. Eu sei dessa específica que chegava a ganhar quase 35 mil reais por mês e fechava no vermelho. Aí você está aí e diz assim, como uma pessoa consegue gastar 35 mil reais? Ela consegue gastar 100. Ela consegue gastar 100. Eu não tive pessoas exatamente junto comigo, mas eu tive pessoas que conheceram e estiveram, e me parece ser pessoas de credibilidade, que trabalharam e lidaram com pessoas que ganhavam muito mais de 100 mil reais. E elas comprometiam tudo. Absolutamente tudo. E é impressionante como uma dessas que ganhava tanto, muito, terminou falida. Você diz, como uma pessoa pode falir com um salário desse? Com um ganho desse? Porque não importa quanto você ganha, mas quanto você gasta. Se você não sabe gastar, um que ganha muito menos, pode viver em paz e guardar dinheiro e construir um patrimônio, como tem um determinado, um fazendeiro, dono de um latifúndio, uma imensidão, tanta terra. E como que ele conseguiu, lá no Mato Grosso, comprar tanta terra? Você conversar com ele, ele te conta. Ele foi comprando pedaços, hectares, tanto, ele foi comprando. Hoje ele está bem mais velho, e é dono de uma quantidade incalculável. Não lembro agora quantos hectares tem a fazenda dele, mas é uma coisa
absurda a perder de vista. E a história dele é essa. Ele foi comprando um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Ele foi comprando pedaços. E construiu um patrimônio muito grande. Um patrimônio enorme. Então, a questão não é quanto você ganha, é quanto você gasta. A maioria se preocupa e foca demais o quanto ele ganha. E tira do alvo o quanto ele gasta. Porque uma pessoa pode ganhar muito e viver no Serasa, viver com o nome arrebentado. E ele pode ganhar bem menos e não ter dívidas e ter um patrimônio que o outro que ganha muito não tem. Por quê? Porque ele está atento a esse alicerce, ele está fazendo na vida financeira dele, profissional, econômica, ele está na sua vida financeira fazendo um bom alicerce. Ele está trabalhando, preocupado em fazer um alicerce importante, seguro. Ele não sai desrespeitando o dinheiro, como tem um monte de gente que desrespeita o dinheiro mesmo. Ele não tem um pingo de respeito pelo dinheiro, nas mínimas coisas, porque respeito pelo dinheiro, você, não adianta achar que isso é coisa pequena, miserável. A Bíblia diz que se fosse fiel, você considera as coisas pequenas, você respeita, você é colocado sobre o muito. Isso não tem a ver com pegar em coisa pequena. Pegar em coisa pequena são aquelas pessoas que vivem envolvidas com coisas fúteis e inúteis. Quando eu falo de respeito ao dinheiro, desde você ensinar um filho a não desperdiçar a comida do prato, você vai botar o quanto você vai comer, você não vai abrir um negócio e deixar aberto, você ensina, porque isso precisa de uma estrutura para isso mudar. A gente ensina o ser humano de pequenininho. É de pequenininho. E a verdade é que essa história de que eu não corrijo porque eu não quero que meus filhos tenham trauma, esse é um grande erro. Porque tem os traumas que são necessários. Por exemplo, o meu Fernandinho, que eu vivia dizendo para ele, não enfia nada na tomada. E não enfia nada na tomada, não enfia nada. Um dia ele pega o negócio do carrinho, enfiou na tomada, pego ele até assim. Foi um ótimo trauma esse. Nunca mais enfiou nada na tomada. Perfeito. Então, são traumas reversíveis, tranquilo. Ótimo. Tem traumas que são importantíssimos. Que o ser humano pequenininho comece a sofrer para ele entender. Até porque toda criança que é totalmente privada, não é corrigida, ela é só mimada, vai ser um adulto, além de infeliz e estúpido na vida, porque ele vai achar que ele pode, ele é o senhor de todas as coisas, e aí o mundo vai ensinar para ele que não é, e o mundo é impiedoso. Então, é melhor que os pais ensinem. Aí, se você não é capaz de dizer, não, se você abrir, você vai beber. Se você colocar, você vai comer. Você coloca o creme dental na escova de dente, não coloca embaixo da torneira que vai cair, você vai perder. Então, você tem que aprender a valorizar. Respeita a água, não deixa a torneira aberta, desliga a luz. São nas coisas que você vai mostrando. Eu respeito o dinheiro e eu ensino a minha família. Como eu estou dizendo, é estrutural. Eu já começo lá, na fundação, a ensinar. Meus filhos tinham cofrinho, meus netos têm cofrinho. Porque eu quero que eles respeitem. Desde a moedinha, ela precisa ser respeitada. Isso é dinheiro. E não pode ser desprezado. No final, quando eles juntam e abrem no final, uma vez por ano, quando o cofre é quebrado, é aberto, tem tanto dinheiro, e ali você vê que de moedinha em moedinha juntaram um bom dinheiro. Um bom valor.
Então, mas muita gente não se preocupa com isso. Ensinar lá, a respeitar. Então, essa falta de estrutura, de alicerce bem feito, tem feito com que muitas pessoas crescem, péssimos administradores, conduzem muito mal, não respeitam o dinheiro, e por mais que ganhem bem, estão sempre endividados, porque não sabem gastar, porque gastam com coisas desnecessárias. Tem um teste que, se você fizer, é maravilhoso. Você sai, vê uma coisa, e você já, no impulso, quer comprar. Passar o cartão em tantas vezes, o vendedor fala, não, você passa em 2 cartões, e aqui você passa assim, e você faz assim. Ele cria meios vários para você ficar. Se você parar e dizer assim, não, peraí, eu vou aguardar 24 horas. Em 24 horas, a sua cabeça muda tanto em relação àquilo, e você percebe que você não precisa daquilo, e que aquilo é uma besteira, que você pode viver sem aquilo. Eu não estou dizendo de coisas, não estou dizendo que não tenha que gastar, muito pelo contrário, é necessário gastar, senão se torna um avarento, e os avarentos não herdarão o reino dos céus. Muito pelo contrário, quando diz não tem que gastar, tem que gastar, só que com respeito, com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, indo em busca daquilo que realmente é necessário. Tem muitas coisas na minha vida que até hoje eu julguei que não é a hora, eu não fiz. Tem coisas que eu já fiz, mas que levaram anos para eu fazer, porque naquele momento eu julguei que aquele dinheiro era mais necessário em outra área do que naquela área. Porque você não constrói nada se você não começar lá, fazendo um bom alicerce, canalizando o dinheiro para a coisa certa. Eu tenho visto pessoas que, aí no início, quando a economia estava crescendo, e a pessoa achou que isso nunca ia mudar, ela, naquele momento, ela ganhou muito dinheiro. Ela podia ter, assim, ela podia ter comprado um imóvel, ela podia ter acertado a vida dela, ela podia ter quitado imóveis, ela podia ter canalizado todo aquele dinheiro que estava entrando, que não era pouco, para coisas que iam ficar. O que ela fez? Aí você vai dizer, bispo, a pessoa quer. Mas aonde eu estou te dizendo? Eu não estou criticando quem faz isso aqui, eu só estou dizendo que tudo é escolha, depois não reclama. A pessoa só sabia, vou viajar, vou fazer isso, e viagem, e consumismo, e foi deixando as coisas que ela poderia, naquele momento, estar resolvendo, e hoje ela teria uma paz, um sossego. Ela pode até não ter conhecido aquele país X, mas hoje ela não teria a aflição que ela tem. Porque há momentos na vida para fazer as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de você poupar, há o tempo de você gastar. Tem aquele tempo que é para você poupar. E tem o tempo que você pode gastar, que você pode fazer algumas extravagâncias, mas há tempo que você não pode, não. Mas eu quero. Mas você deve analisar o que vai ser prudente, o que é prudente, o que é inteligente, o que é sábio. E você deve ficar com o que é sábio. Mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Porque todo mundo, eu me lembro, aí para trás, todo mundo não saía, a maioria não saía de Miami, não saía, se ouvia só isso. Mas todo mundo está indo, por que eu não vou? Se ouvia muita gente dizendo.
Ah, por quê? Aí eu vou e vou só. Eu vou fazer compra, porque eu vou, não sei o quê. E aí aqueles, quando você orienta, não, peraí, não é seu momento. Ah, mas todo mundo. Mas peraí, você não é todo mundo. E você não sabe qual a condição dessa pessoa, e talvez ela pode também estar se arrebentando e se arrepender grandemente lá na frente. Você tem que olhar a sua situação. O que é mais prudente agora? Para onde você deve canalizar esse dinheiro? Fazer uma boa estrutura. Ter sua casa própria, sair do aluguel, seu carro quitado. Investir talvez num curso que vai te profissionalizar em tal área. Eu não sei, coisas que todo mundo deveria pensar, fazer um bom alicerce, poupar. E gastar na hora certa. Nem tudo que nós queremos, nós devemos ir lá e pegar. Ah, mas o senhor não disse que eu vou ter vida com abundância. Não desperdiçar dinheiro não significa vida com abundância, fazer dívida. Deus não está nisso. Até porque essa vida abundante tem muito mais a ver com bem-estar do que com dinheiro. Essa vida abundante, com bem-estar, que significa paz acima de tudo. E quem está endividado não tem paz. Paz. Quem está com o nome sujo não tem paz. 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 Quem tem paz tem força, tem alegria, tem cabeça para trabalhar, né? Tem tudo. E aí, quando você faz um bom alicerce, você pode levantar qualquer coisa em cima. Agora deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá. Gênesis 41-36. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras. À beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, aquele que tinha esquecido por 2 anos do José, hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e eu fui restaurado à minha posição, e o outro enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José.
Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tinha feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Desculpe. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome, exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5, aqui ó, separar 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons. Eles deverão, vá vendo a visão administrativa, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques, ter reservas. Reservas. Então, no nosso caso, cristãos obedientes, nós somos dizimistas, ofertantes e poupamos. Aí alguém vai dizer, bispa, isso não tem condições? Tem. Tem sim. Acontece que a maioria se acostumou a viver no limite ou a exceder, porque nunca parou para fazer um bom alicerce. Nunca se preocupou com isso. E como eu quero que você se lembre, a questão não é quanto você ganha. O que determina o sucesso de uma pessoa é quanto ela gasta, não quanto ela recebe. Eu quero que você guarde isso, porque isso não pode sair do seu entendimento. O que determina o sucesso de uma pessoa não é quanto ela ganha, é quanto ela gasta. Quanto ela gasta, como ela gasta. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Aí, como você sabe, a outra parte, mas isso é um outro assunto, que nós já falamos bastante, o faraó decidiu colocar o José, foi o momento do José ser honrado por Deus, e todos aqueles sonhos grandiosos que Deus havia dado, e começaram a se cumprir ali, e etc. Hoje o assunto é outro, então eu já pulei essa parte e vim para o 46. José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir
o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó, foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. Ele saiu, quando ele foi erguido e colocado como governador do Egito, ele saiu para trabalhar. E trabalhou duro. Diga esforço. Trabalho duro. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Em cada cidade ele foi poupando, armazenando. Ele separava 1/5 e foi poupando em cada cidade. Ele foi se preparando para aquele tempo ruim. Porque a vida é assim. Nós acabamos de vencer um problema, podemos entrar em outro. E é a estrutura que você adquire espiritualmente, e vamos falar então financeira também, que te dá suporte para um momento ruim, difícil. Que todo mundo pode se deparar na vida. Não estou dizendo que Deus tem planos, o plano é sempre de você crescer, mas aqui foi para o crescimento. E eu vou te mostrar aqui no final. Mas, por exemplo, eu entro num problema, à medida que eu estou me fortalecendo, por que algumas pessoas, essas pessoas que só buscam a Deus quando tem um problema, quando está em campanha, quando está isso, você pode ver que elas estão sempre no mesmo lugar e um pouco pior. Se não estiver no mesmo lugar, se estivesse ainda no mesmo lugar, estaria bom. A maioria está sempre pior. Porque como elas não poupam, quando eu digo poupam, elas não constroem nada com Deus. Nada. Elas não têm uma construção séria com Deus. Então, quando elas se deparam com um problema, elas não têm força, não têm estrutura, não têm nada. E assim, elas gastam todas as bênçãos delas e não plantam nada. Porque, por exemplo, quem já parou? Terminou os projetos de conquistas, bom, já parei. Ela parou de plantar. O que essa criatura vai ter para colher daqui a pouco? Desobediência. Ela não vai ter bênção para colher. O que ela plantou, amém, ela tem a colheita para ter. Mas na vida é assim. Se você para de plantar, você para de colher. Você para de buscar. Então, o que você acha que você vai encontrar? Quer dizer, eu busco a Deus só quando eu tenho um problema. Se eu tiver um problema, eu busco a Deus. Aí está. Eu só corro atrás de consertar algo quando eu já estou no limite. E ao invés de eu fazer um alicerce bem feito, para que eu possa levantar um bom prédio em cima. Mas a maioria constrói a casa na areia. É sempre essa coisa vaga, bagunçada. A maioria tem uma vida bagunçada, espiritualmente totalmente bagunçada. Consequentemente, todo o resto da vida é uma bagunça. Porque a pessoa não tem nenhum alicerce. A casa dela não é construída na rocha, é sempre na areia. Se você plantou muita coisa lá atrás, naturalmente que você tem coisa boa para colher. Mas se você para de colher, você vai entrar num tempo em que você não terá nada. A não ser aquela semeadura de desobediência, inércia, passividade, acomodação, preguiça, falta de compromisso. Isso são semeaduras, porque palavras, atitudes, decisões são sementes. Tudo que você fala é uma semente, que você está lançando no solo. O que você faz, as decisões que você toma, são sementes que você lança no solo e que vão germinar. Depois a pessoa diz, eu não quero colher isso, mas é o que você tem. Você não vai colher uma coisa diferente do que você plantou. Tudo são escolhas na vida. Me irrita muito
essa ideia de que, sabe, Deus vai fazer mágica na vida das pessoas. Deus não faz mágica, Deus faz milagres na vida daquele que crê. E para se construir uma vida vitoriosa, requer um trabalho sério com Deus. Você precisa ser um cooperador com Deus. É uma sociedade. Você entra com o que é possível, Deus entra com o que é impossível. José não podia se tornar governador do Egito se Deus não o abençoasse para estar lá. Mas para ele chegar naquele ponto, ele teve que passar pelo processo e fazer um trabalho bem feito na casa do Potifar. Depois fugiu da aparência do mal, chegou a ser preso por uma calúnia. Teve que resistir firme na cadeia. Depois o copeiro esqueceu dele. Ele não se revoltou, porque ele entendeu que tudo coopera. Deus devia estar naquilo com certeza. Porque quando chegou a hora, chegou a hora. Então, qual era o trabalho do José? Continuar plantando a boa semente. Foi na casa do Potifar, foi na prisão. Ele plantou a melhor semente. E aí Deus o ergueu numa situação muito interessante, em que Deus deu a ele a visão de administração de um país. Mas aquela visão administrativa não surgiu num passe de mágica. Ele já tinha administrado. Por isso você não pode recuar e negar oportunidades, que às vezes uma porta para você é aberta e você fala, mas não é minha área, porque eu não quero isso aqui, e às vezes é Deus te dando uma oportunidade de você saber sobre algo, para Ele te colocar sobre algo maior. E com José foi assim. Por isso que, eu sempre digo uma coisa, eu creio, sabe de verdade, que a saída do José da casa do Potifar foi aquela permissão de Deus, foi para tirá-lo da zona de conforto. Foi para tirá-lo da zona de conforto. Eu ouvi a história de uma mulher, no tempo da ditadura, que ela era, como é que fala, gente? A palavra saiu da cabeça agora. Torturada. E durante 3 meses ela foi torturada pelo mesmo torturador. Depois de 3 meses, trocaram o torturador. E de acordo com ela teve tanto medo, que ela se desesperou. Então está provado que até torturador cria zona de conforto. Até torturador. Porque ela já estava acostumada com aquele torturador, ela já sabia o que aquele torturador ia fazer. Quando entrou um outro, como ela não sabia, ela temeu, desesperada. Então, eu creio que o José já estava lá, bem instaladinho na sua zoninha de conforto. Potifar gostava dele, a vida, e não sei o quê. A mulher dele estava assediando, mas ele era tão bem cuidado, a vida tranquila, ele já tinha se habituado. E Deus queria levá-lo para algo maior. Botou ele na prisão, porque administrar uma prisão é uma outra dinâmica. É muito difícil. Uma coisa é você administrar a casa do Potifar, outra coisa é você administrar a prisão. É outra coisa. Mas em cada situação daquela, em cada situação, ele foi ganhando experiência para algo muito grande que Deus ia colocá-lo. E também, certamente, quando ele já estava, todos os seus desafios ele já havia vencido, porque sair da zona de conforto é sair daquele lugar que eu já estou tão acostumado, que eu já faço mecanicamente. E eu creio que essa crise no Egito foi para tirar todo mundo da zona de conforto, foi
colocar o José à frente de um país foi um grande desafio, como certamente administrar a prisão foi um grande desafio, como certamente quando ele começou a administrar a casa do Potifar foi um grande desafio. Mas ele foi subindo. E cada situação era um desafio que o fazia sair da sua zona de conforto. Eu amo essas coisas. Porque todos nós, e eu vejo Deus na palavra de Deus, movendo as pessoas. Eu vejo uma situação do Paulo, que ele estava pregando para os judeus começaram a fazer aquilo de sempre, o que sempre faziam, e implicavam e questionavam. Um dia o Paulo encheu a paciência e disse, quer saber? Vou pregar para os gentios. Por que aquela situação de opressão veio sobre ele? Porque talvez se não tivesse vindo, ele não tinha tido aquela força para encarar um desafio que era pregar para os gentios e começar a pregar em tantos lugares, em tantos outros países e continentes, e aquilo era um grande desafio. Mas ele encarou. E foi diante de uma situação de pressão, que ele foi desinstalado. A crise é a mesma coisa. Um problema, um momento difícil, ele funciona da mesma maneira. Ele te desinstala, ele tira você da sua zona de conforto. Ele te leva a desafios maiores, que é o que Deus sempre pede para nós. Ele sempre está nos empurrando para desafios maiores. Porque quando você está naquele seu setorzinho, que você chega, senta, coisa, faz, você já faz. Você não precisa nem pensar mais para fazer. Você faz assim, cumpriu. Chega um momento que Deus quer que você vá além. Em todos os aspectos, na fé, na vida. É na vida. E vem uma situação que te empurra para algo maior, que talvez sem aquele empurrão, você não iria. Porque ninguém quer sair da zoninha de conforto. De um lugar que você já está acostumado, está tranquilo, está bom, já conhece a equipe, já conhece a sala, conhece o lugar, conhece todo mundo, está tudo bem isso aqui. De repente você é desafiado a ir para um lugar, e para um outro setor, algo maior, com pessoas difíceis, lidar com gente que a fama lá na empresa é que a pior coisa é trabalhar com aquela pessoa, a pior coisa. Nossa, a pior coisa. Você não tem que ter isso na cabeça. Espera aí, pior coisa? Então é um desafio bom. Eu posso ser bem-sucedido lá. Não, porque o fulano enche o saco, porque não sei. Gente, bota uma coisa na tua cabeça. Quando você estiver implicado com o seu patrão, deixa eu lembrar uma coisa para você. Todo mundo enche o saco. O cachorro do vizinho enche o saco latindo. Aquele vizinho desagradável, que fala alto demais, bota aquele enche o saco. Às vezes o filho enche o saco. O marido enche o saco. A mulher enche o saco. Também. Agora o patrão enche o saco, mas põe dinheiro na sua conta. O resto só tira. Então o patrão é uma bênção. Eu estou te dando uma oportunidade de você mudar a sua vida agora. Quando você olhar para o seu patrão, dá um beijinho nele. Porque ele é o único que te enche o saco e põe dinheiro na sua carteira. O resto só tira. Seu filho tira, o fulano tira, sua mulher tira, não sei mais quem tira. Mas ele não. Ele põe. Então, quando vier essa coisa, só enche o saco, ele põe dinheiro na sua carteira, ele te paga a sua... Tudo bem. Até porque tem tanta gente que enche o saco da gente. Das mais diversas formas, e só tira, não põe nada. Esse aqui está enchendo, pelo menos põe alguma coisa. Então, use a sua cabeça
E para de se incomodar com coisas que você não tem que se incomodar. E outra coisa que não está dentro do assunto, mas eu sinto de dizer, repetir numa reunião que eu falei para trás. Quem se conhece não se ofende. Quando alguém disser que você é uma coisa, se você é, por que você vai se ofender? E se você não é, por que você vai se ofender? Você não é. Para de deixar as pessoas tirarem a sua paz, siga a sua vida. Siga o seu caminho. Se você se conhecer, você não vai se ofender. Voltando para a zona de conforto. Às vezes aquela pessoa que todo mundo diz que ninguém quer trabalhar com ele, talvez seja o seu grande desafio. Você pode ter um êxito, porque a sua cabeça, você já tem sido direcionado pelo Espírito Santo como agir na vida, e você vai ter um êxito surpreendente. Por quê? Porque você já vai com a cabeça boa e dizer, peraí, esse é o meu desafio. Quantas vezes é colocar diante de você algo que você diz, não, mas isso não, isso é muito difícil, não, eu não quero isso. Mas peraí, esse é o seu desafio, esse é o seu desafio. É Deus tirando você da sua zona de conforto, da sua acomodação, e te colocando em algo que você treme, talvez. Mas é aí está o avanço para a sua vida. E isso é maravilhoso, eu amo quando Deus começa a nos desinstalar. Saia, é hora de sair. E por livre e espontânea vontade, você não sai da zona de conforto. Você precisa de uma pressão. Você precisa de um empurrão forte. Igual no caso do José, ele foi caluniado e jogado na prisão. Não foi nem por vontade dele. Ele foi jogado lá. Lá ele cresceu. Depois ele foi tirado e colocado à frente do país. Que era um desafio grande. Grande. Muito grande. Então, vamos aqui para concluir o raciocínio. 48. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Olha aqui, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além da medida, além de toda a medida. Foi além da expectativa. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na casa onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou para Faraó por comida, e ele respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra, vamos juntos, e de toda a terra, de novo, de toda a terra, vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Você sabia, não sei se você já foi ao Egito, já falou com guias experientes, eu fui muitos anos, nesse tempo de crise, o Egito enriqueceu mais do que no tempo das vacas gordas. Porque não tinha comida em lugar nenhum no mundo. E ele se tornou o celeiro do mundo. E o povo tinha que vir e comprar comida no Egito e pagar caro, porque não tinha em lugar nenhum. E o Egito
que por causa deste homem que interpretou e Deus deu a ele essa visão de poupar, ter armazéns, armazenar o trigo. Eles, naturalmente, que eles não guardaram tudo, eles usavam parte, eles guardaram a quinta parte. O resto eles usaram, eles comeram, eles viveram a vida dele. Quer dizer, porque não é para guardar tudo. É fazer um alicerce, é ter uma reserva. E foi isso que ele fez. Então, eles viveram uma vida muito boa e ainda guardando. Quando veio a crise, tinha comida para o Egito não sofreu com a crise, e as outras nações tiveram que viajar, pagar o que valia, o quanto eles quisessem vender, o valor que eles estipularam, porque só tinha comida em toda a terra no Egito. Ou seja, na crise, a crise que afetou o mundo, fez com que o Egito enriquecesse. Porque o Egito poupou, administrou direito, tinha reservas, foi sábio, porque havia um homem sábio, prudente, com visão, maduro, equilibrado, fazendo um bom alicerce, uma casa na rocha. Cavou fundo, porque senão o Egito também, talvez, esses 7 anos de fartura vai durar para sempre. Mas nós sabemos que a vida, por mais que você esteja progredindo, sempre, todos nós nos deparamos com momentos difíceis, isso é normal. Quantos de nós não nos deparamos já com situações difíceis? Mas quando você tem uma casa espiritual alicerçada na rocha, você passa por aquilo passou, a vida anda. Quando você também, se a questão é financeira, por algum motivo, alguma situação chega na sua vida, eu não sei, imprevistos podem acontecer. Imprevistos. E você tem uma reserva, você tem ali os seus armazéns, onde você armazenou, você nem se preocupa. Você está tranquilo. Porque você sabe que Deus já te orientou. E aí, às vezes, num momento de dificuldade, onde tem tanta gente gemendo, você, que fez sua casa espiritual na rocha, porque obedece a Deus, é dizimista, é ofertante, também é uma pessoa de visão, que tem suas reservas, que aprendeu a poupar, tem lutado, tem investido, não em besteiras. Não estou dizendo que tem coisa, é o meu prazer, tem tempo para tudo na vida. Eu digo a você que tem tempo para tudo. Teve muitas coisas na minha vida, que eu passei anos, todo mundo estava fazendo, eu não era a minha hora. Hoje a mesma coisa, eu vejo um monte de gente fazendo várias coisas, não é a minha hora. E nem sei se vai chegar, isso não me importa. Porque quando você vive com um propósito, e você confia em Deus, você realmente sabe por que você está nessa vida, um monte de coisa deixa de importar. Eu sei que para algumas pessoas, muitas coisas importam, mas existe o tempo para tudo. Tem o tempo de poupar, tem o tempo de gastar. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. E quando nós falamos de poupar, não estamos falando, eu quero repetir para que nenhum espírito avarento se levante aí, é necessário gastar. Porque a vida, Deus nos deu uma vida para viver de forma abundante, é necessário gastar, mas com consciência, com sabedoria, com respeito ao dinheiro, com entendimento. Porque uma pessoa que ainda nem sequer comprou o imóvel dele, ele quer viajar o mundo.
A mim não parece sábio. Porque ele tem dinheiro para fazer essas coisas, ele deveria, então, canalizar para a compra do imóvel dele, para ele ter a casa própria dele, sair do aluguel, que é um dinheiro que vai e não volta. Aí eu já comprei, então usa esse dinheiro para quitar, quita esse apartamento, essa casa, quita esse carro, se livra dessas dívidas. Haja com visão. Saia de situações que te oprimem. E aí, você terminou um projeto importante, você pode partir para alguma coisa diferente. Ah, agora eu já acertei todas essas áreas da minha vida, paguei dívidas, estou com a minha vida toda certa, meu imóvel, minha vida, está tudo certo. Eu gostaria de ter alguns momentos diferentes, viajar para lá e para cá. Ok, mas com respeito ao dinheiro, sabendo até onde você deve ir, não indo na onda de ninguém, não dando satisfações a ninguém, não tentando impressionar e ter o seu currículo de status para impressionar pessoas dos restaurantes, dos países, dos lugares que você foi, só para ter assunto para contar. Ei, você deve ser mais inteligente que isso. Essas coisas não devem importar. Espera aí, cada um é cada um. Bom, se para você isso é importante na vida, para mim não é. Por exemplo, para mim essas coisas não são. Não tem nada disso importante. Ah, você já foi aqui? Não, não fui. Já fez? Não fui. Na verdade, também não fiz. Nossa, não tem tempo para isso, também não me importa. Tem tanta coisa que não me importa. Mas tem algumas coisas que importam para você. Começa a trabalhar com a cabeça do José, esse espírito, essa visão. Espera aí, qual é o momento que eu estou vivendo? Para onde eu devo partir? Espera aí, o que acontece comigo nesse momento agora? Eu tenho dívidas, bispa. Então, está na hora de você centrar a sua cabeça. Você não vai pagar dívida e você não vai produzir não vai construir um patrimônio sem dizimar e ofertar. Você precisa ser dizimista. Você precisa ser ofertante fiel. Você precisa investir na obra de Deus. Esse é o maior investimento da sua vida. E agora, canalizar. O momento não é de gastar nada. É o momento de pagar a dívida. Paguei as dívidas. Agora, qual é a prioridade? Onde é que está sangrando na minha vida? Não preocupa com o pé quebrado, preocupa com o baço que está sangrando. Que eu falei no início da reunião. Você tem que fazer parar esse sangramento. Então, quais as áreas que estão sangrando na sua vida? É para lá que você tem que ir. É para lá que você tem que ir. Acertar as áreas que estão sangrando. Porque essa hemorragia vai te matar. Esses juros, esse dinheiro que está indo e não está voltando. E assim por diante. Às vezes o dinheiro que você paga no aluguel, você começa a pagar um apartamento na planta. Leva tempo, mas você vai pagando um dia, aquele dinheiro aquilo vai terminar. Você está rendendo. Aquilo não está sendo dinheiro jogado fora. Enfim, gente, eu não fiz economia, eu conheço a palavra de Deus. E eu sei o que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina a obediência, nos dízimos e nas ofertas, e a não desperdiçar, a respeitar o dinheiro, coisa que um grande número de pessoas não respeita. Gasta o dinheiro com qualquer coisa, tem gente que é viciada em festa, faz festa para tudo, qualquer festa, qualquer dia, é festa, é só festa, o dia vai tudo em festa. Pessoa viciada em festa, viciada em tantas coisas, que o dinheiro dela vai indo. É festa que ela poderia evitar, aquilo. Eu me lembro lá atrás de parentes que faziam festas e tal. Não tinha condição para aquilo, comprar bolinho, salgadinho, botar em casa, botava a criança em cima da cadeira e cantava parabéns, ficava tão feliz. Ficava todo mundo feliz, porque era o que eu podia dar.
Não tem ninguém traumatizado, tudo normal, tudo cabeça boa. Entendeu? Cabeça boa, está tudo certo. Precisa disso. Não, mas não estou dizendo, bispo, você é contra. Não, eu não estou dizendo que eu sou contra. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. A minha visão é, se eu tenho uma outra prioridade, eu vou investir nas prioridades. É para lá que eu vou. Ainda mais criança que fica feliz, basta ter um bolinho, uma velhinha, ele já está feliz. Está tudo bem. Aí cada um sabe de si. Eu tenho dinheiro, eu faço, ou eu quero fazer. Aí a escolha é sua, não sou eu que determino a sua vida, como ninguém determina a vida de ninguém. Aliás, determina sim, porque tem gente que faz para o outro ver. Mas o meu conselho bíblico é, vá até onde é inteligente, é sábio. Porque depois disso você vai se meter num problema que você não precisa se meter. Você não precisa disso. Tem gente que não quer, é viciado em fazer festa em casa, e churrascada em casa e tal, ele vai se endividando, só em comida. Quando ele faz a conta do que ele gasta com comida, é um absurdo. Aí ele diz, eu estou com a conta estourada, estou com isso, aquilo, mas por quê? É o meu prazer, o seu prazer? Que prazer? Agora, que prazer você tem com a sua conta estourada? Cadê o prazer? Dá uma indigestão. A sua conta estourada, alguém ligando para você, seu nome sujo, cheque voltando, juros acumulando, porque você não paga o cartão de crédito, agora aquilo só está crescendo. Aí você fala, para que eu fiz aquilo? Para nada. Para nada, sai gastando para nada. Dá uma voltinha no shopping, eu quero. Espera 24 horas, você vai descobrir que você não precisa daquilo. Que às vezes é só um impulso emocional. Porque, principalmente mulher, tudo que a gente vê, a gente quer. Você pode ter não sei quantos sapatos, que você sempre está dizendo, eu preciso, estou precisando. Eu preciso. A gente sempre precisa. Só que nós precisamos analisar, tem o nosso momento. Tem momento que não é um momento. Agora sim, agora eu posso esbanjar um pouco mais, então eu posso fazer isso aqui, ok. Não posso. Consciência, cabeça no lugar, dizer, não é o meu momento. Com juízo, equilíbrio, maturidade e paz. Paz. Porque eu queria ir num restaurante tal, agora tal. Aí você se convence de forma sábia. Quer saber, eu vou lá, vou engordar. É um momento que eu comer aquilo, o resto da vida no meu quadril. Não. Já estou convencida, não quero. Fazer um ovo mexido mesmo, delícia. Ixi, resolve o meu problema. Entendeu? Passou. Que às vezes, algum momento, aquele brigadeiro, meu pai para queimar ele depois. Né? Aquela pizza maravilhosa, nem queira pensar o tempo de esteira que você vai ter que ficar lá para queimar aquilo lá, se é que vai conseguir queimar um dia, que aquilo pode ser uma vida inteira, o resto da vida, se tiver culote então, vai para lá, não sai nunca mais, dependendo da lipa, ele diz, nem com lipa eu saio daqui, a coisa é terrível. Então você se convence, eu não estou mesmo, mas isso não é o melhor da terra, vigia, é o melhor da terra mesmo. É para você ter o melhor da terra. Porque endividado você nunca vai viver o melhor da terra. Você vai ver sempre o pior. Humilhação, vergonha, gente te humilhando, coisas indo para leilão, oficial de justiça entrando na sua casa e penhorando. Coisas como eu já vi, tantas pessoas até na casa de parente, o micro-ondas penhorado. Isso é decência? Isso é dignidade? Não é. Mas volta lá e vê se no tempo das vacas gordas, essa pessoa construiu armazéns e armazenou para ter paz no tempo da magra. Num momento difícil, algum imprevisto, uma situação. Não foi armazenado. Nenhum respeito pelo dinheiro.
No tempo da crise, o Egito cresceu e enriqueceu mais do que no tempo das vacas magras, o Egito ficou mais rico do que no tempo das vacas gordas. Porque no tempo das vacas magras ele tinha e o resto das nações, o mundo não tinha. Então, aonde o povo tinha que vir? Comprar no Egito. Então, quando você poupa, você tem. Quando você vê gente gemendo de cair de lá, você não. Você fez um alicerce na rocha, você tem uma vida bem estruturada, você tem paz, você tem equilíbrio, você pode até não estar fazendo algumas coisas que algumas outras pessoas dizem que é tão importante para a vida, e você entendeu que o que é mais importante é você ter paz, ter uma vida digna, ter sossego, sabe? Não ter gente te cobrando na sua porta, ou ligando para você, ou até te ameaçando sua família. Você entende que isso que é paz, isso que é bom, isso que é vida. Vida. Ainda não chegou meu momento de fazer aquela viagem X. Mas que maravilha, eu estou aproveitando para dormir. Pronto. Vamos vou dormir. Você vai lá e dorme, descansa, acorda com aquela pele revigorada. Nem precisa fazer botox às mulheres, porque dormiu, economizou. É uma beleza. Aí acerta toda a sua vida. Daqui a pouco, você faz aquela viagem que você quer, você faz aquilo que você sonha, com folga, com tranquilidade, paga à vista, sem ter que ficar lá em 20 prestações, até perder de vista. Você tem paz. Deus está nos ensinando a construir uma casa na rocha e não na areia. Não na areia. Aprenda a administrar a sua vida, a respeitar o dinheiro. Entenda que você deve começar, você ser fiel a Deus, e aquilo que você sabe que são leis espirituais, e começar a investir. Guarda, começa a tirar na marra, e a ter uma reserva, canaliza para as coisas que são necessárias, e sempre coloca na frente aquilo que é a prioridade. Construa, primeiro, a prioridade para construir algo sólido, uma casa na rocha, porque depois, em cima desse bom alicerce, você levanta o que você quiser. Aí você faz a festa de 15 anos da sua filha, você dá aquele carro de 18 anos para o filho, você paga aquela faculdade, aquela viagem para o exterior para ele fazer aquela especialização tal de inglês, não sei no quê. Você viaja, faz aquela nova lua de mel, você vai lá, tira aquele carro zero que você gosta, que você sonha, você faz aquela reforma, troca a mobília, eu não sei, aquela plástica tão esperada, principalmente quando a idade vai chegando, o que estava aqui começa a vir para cá, a gente tem que dar uma consertada, aquela coisa toda. Então, você vai tendo condições de acertar as coisas. Se você não começar a fazer um alicerce, você nunca vai chegar nesse ponto aqui, ó, de não temer tempo de vaca magra, e não ficar aí também sempre assim no limite, ou quase que estrangulado por causa das pressões das situações. Gente, você entende essa palavra? Ela abre a sua mente. Ajudou você? Levante a mão, por favor. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu fiquei feliz quando Deus me deu essa mensagem. Fiquei grata, porque certamente Ele quer exatamente isso, abrir a mente de cada um, para começar a administrar com a cabeça de José. Depois você leia mais, busque o espírito de José, a visão de José, e observe se você está na sua zoninha de conforto e Deus está te empurrando a sair dela. Observe como é que você conduz a sua vida, começa a respeitar e a canalizar as coisas para a direção certa, fazer um bom alicerce. Ore ao Senhor para que Ele te dê visão e sabedoria agora, no nome de Jesus Cristo, que é o que nós precisamos. Nós precisamos de visão, nós precisamos de sabedoria, de uma visão sábia,
para administrar bem a nossa vida, respeitar o dinheiro, conduzir a nossa vida, conduzir a nossa família. Aproveitar aqueles momentos, aquele tempo interessante das vacas gordas, não para desrespeitar o dinheiro e jogar fora, mas para poupar, para investir em coisas que vão ficar. Porque muitas vezes a pessoa investe em coisas que passam, que daqui a pouco ela nem lembra. Ela gasta tudo com coisas desnecessárias, quando ela deveria estar canalizando para coisas que vão ficar, fazendo um bom alicerce, estruturando a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai abrindo a mente do teu povo, meu Pai. Eu oro agora, para que o teu povo aprenda a plantar, aprenda a administrar, aprenda a conduzir a vida. E mesmo aqueles que dizem assim, que não tem, Senhor, eu não tenho nada, como é que eu vou administrar o que eu não tenho? Sim, administre agora. Peça para Deus abrir a sua mente, porque você pode até não ter, mas é agora exatamente isso. É começar a administrar a parte mais difícil, qual aquela área da sua vida que está sangrando. Deixa o pé quebrado e vai resolver os sangramentos. Começa a canalizar para lá, resolver, acertar as áreas que precisam parar de sangrar. Você precisa resolver essa parte. Peça visão para Deus e Ele vai te ajudar. E trabalho, minha gente. Mais uma vez eu quero falar de trabalho, porque tem um grande número de pessoas que na verdade não querem trabalhar e reclamam do trabalho. Mas em toda a Bíblia nós encontramos homens de fé. Os homens vencedores eram homens de trabalho, homens esforçados, homens determinados, pessoas que trabalhavam duro. A própria Ruth, olha o quanto essa mulher trabalhou, enfrentou os momentos difíceis. Trabalhar não é o trabalho que às vezes a pessoa fala, eu estou estressado por causa do trabalho. Não é o trabalho que nos estressa, não. É você se envolver com coisas que você não deveria se envolver. Se desliga disso. Não é o trabalho, não. O trabalho faz bem, trabalhar é saudável, trabalhar é bíblico, trabalhar é importante, trabalhar duro, se esforçar. Se esforçar. Tem gente que não gosta de trabalhar. Quando você fala para ele trabalho, é quase uma ofensa. Você tem que trabalhar. E se você não gosta de trabalhar, tem que expulsar o espírito da preguiça. E trabalhar, porque trabalho não mata ninguém, muito pelo contrário. A palavra de Deus fala de trabalho, quando o trabalho é necessário. A palavra de Deus nos ensina a administrar, poupar e gastar, porque gastar é importante, mas tem que saber gastar. Em nome de Jesus Cristo, ore ao Espírito Santo para Ele te ajudar. Me dá visão, sabedoria. Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo. Seja qual for a cegueira que tem dominado a vida de cada um, eu repreendo em nome de Jesus. E eu peço visão para o teu povo agora. Eu peço o Espírito sábio, prudente, inteligente, a capacidade, meu Pai, de administrar e fazer um bom alicerce. Eu oro para que o teu povo respeite o dinheiro e saiba conduzir a vida, que aprenda a dizer não para si mesmo. Oh, meu Pai, eu oro por aqueles que não sabem lidar com cartão de crédito, que não sabem lidar com talão de cheque, que tem uma capacidade até de nem ter, até aprender a lidar. Eu oro para que o teu povo, Senhor, tome decisões radicais, que se for necessário, para poder resolver situações que estão aí há muito tempo.
Eu oro, Senhor, por visão, sabedoria, maturidade que tem faltado em muita gente. Maturidade, porque tem pessoas que toda vez que se depara com problema, desmorona e precisa de maturidade. Maturidade espiritual. Quantos que tem faltado maturidade, Senhor? E provam que ainda não te conhecem. E o Senhor tem nos ensinado, através da sua palavra, a construir um alicerce, que nada que nós levantarmos em cima, não tem vento, não tem tempestade, não tem onda forte que vai derrubar. Porque quando a nossa casa é levantada na areia, a tempestade vem e ela derruba. Mas quando a casa é construída na rocha, não tem furacão que derruba. E o Senhor está ensinando a cada um a construir a sua casa na rocha, para que não tenha o que temer. Oh, meu Pai, eu oro para que nenhum esteja amarrado a alguém, escravizado na mão de alguém, que essa pessoa seja completamente livre, porque quando uma pessoa está endividada, ela está amarrada, ela está presa a alguém, ela é escrava, tem alguém que a domina, que ela tem o nome dela limpo, a vida dela limpa, que ela tenha visão, Senhor, porque o Senhor vai abençoá-la, através do trabalho dela, da disposição dela. O Senhor vai abençoá-la através do esforço, porque muitos não querem se esforçar, e eu oro por esforço, por foco. Quantas pessoas que são totalmente desfocadas, elas perdem o foco rápido, e é por isso que muitas vezes elas são roubadas. E eu oro, Senhor, para que o teu povo seja um povo focado, tudo que começar, ir até o fim, porque quantas pessoas que tudo que começa, não vai até o fim, arruma um emprego, logo quer sair daquele emprego, porque não está gostando, está sempre pulando de galho em galho, porque não são continuistas, não são perseverantes, são volúveis, são fracas, qualquer coisa se chateiam, abrem mão às vezes de coisas abençoadas, de portas que o Senhor abriu para elas, por causa de teimosia, por causa de sentimentalismo. Eu oro por uma mudança, Senhor. Ó Deus de Israel, ajuda o teu povo a crescer, a amadurecer, a ver o que não estava vendo, a entender aquilo que não estava conseguindo entender, a mudar a mente, a mudar a visão, a mudar o comportamento, a pôr a casa em ordem, Senhor, a colocar mais força, a se esforçar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que as pessoas levem a sério as direções que o Senhor tem dado, e leve a sério o dinheiro que o Senhor tem colocado na mão. Respeite, leve a sério, Senhor, uma vida limpa, honesta, íntegra, um nome limpo, uma administração saudável, correta, negócios bem feitos, coisas bem conversadas, porque muitas pessoas, tudo que elas fazem, tem algo mal conversado, bagunçado ali, que essa pessoa decida, não, a partir de hoje as minhas coisas serão bem conversadas, acertadas, eu não quero mais nada bagunçado na minha vida, chega, eu vou trabalhar para arrumar a minha vida, porque eu quero uma vida alicerçada na rocha, bem construída. Em nome de Jesus, tome uma decisão na sua vida, que agora você vai trabalhar, para botar sua casa em ordem, para ter a sua vida estruturada, a sua independência, paz, e uma vida digna, para que Deus possa te colocar sobre coisas grandiosas, como colocou José. Deus não colocou José sobre coisas grandiosas da noite para o dia. Foram anos de processo, de perseverança, de insistência. Você tem que estar disposto a isso.
a pegar uma coisa e ir até o fim nela. E dar os anos e o tempo e a energia que é necessário para aquilo chegar onde tem que chegar. Em nome de Jesus. Se é tempo de se privar de algumas coisas para estruturar a sua vida, se prive. Mas em nome de Jesus, comece agora, não deixa para amanhã. Atenta para a palavra de hoje. Começa hoje. Coloca a sua vida em ordem. Outra coisa que eu quero que você me ouça agora. O nome da gente, a gente não empresta para ninguém, isso é bíblico. A Bíblia condena você avalizar, você dar cheque emprestado, você emprestar cartão de crédito, isso para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. E quando eu digo para ninguém, está o meu marido aqui, que sabe da minha postura em relação a isso. Hoje, não é necessário nada disso, mas já vivemos fases lá atrás, há muitos anos, quando as crianças eram pequenas, em que ele não tinha uma visão administrativa correta e que precisou usar o meu nome, e aquilo não foi saudável para nenhum de nós dois. Chegou um ponto que eu disse para ele, nunca mais isso vai acontecer, nem me peça. Nem me peça. Até porque eu tinha uma visão bem mais rigorosa, então aquilo não ia dar certo. Ele trabalha, tem os ganhos dele, tem a vida dele. Então não adianta, como eu não peço a ele, e graças a Deus, também nunca pedi, me empreste uma folha de cheque, precisa, porque eu nunca precisei, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas também disse a ele lá atrás, isso não é de agora, isso é de muitos anos. Não me peça que eu não vou arrumar. Porque isso não vai terminar bem. Então quando eu digo a você, eu falo com uma franqueza, não tem nenhuma preocupação. Tem aqueles, pode ser que tem aquele, eu discordo. Bom, você tem o direito de discordar do que for, não vai mudar o que eu penso e o que eu conheço da palavra de Deus. O que eu conheço da palavra de Deus. Quando eu falo sobre a palavra de Deus, eu falo, por que eu sou uma pessoa tranquila, segura em relação a entregar as mensagens que o Senhor me dá? Porque eu não estou falando a palavra da Cláudia, estou falando a palavra de Deus. Quando eu dou um testemunho meu, pessoal, foi baseado no que eu conheço da Bíblia. Então é um conselho para você. Como muitas vezes, algumas vezes as pessoas queriam exigir mais a minha família, porque as pessoas às vezes não têm suas ocupações e queriam exigir mais a minha família na obra, ou que o Osmar. Eu sempre disse o seguinte, o Senhor chamou a mim. O dia que Ele quiser chamar esse ou esse para isso, Ele vai chamar. Então Ele chamou a mim. Ele chamou a mim. Exatamente isso. Então, se Ele chamou e Ele não ouviu, ou se Ele chamou, Ele não chamou, eu não deixa cada um consigo, com Deus. Por isso cada um tem que focalizar o seu alvo, a sua vida. A sua vida. Então eu digo, não. Então eu digo a você empresta o nome para alguém. Isso aqui é difícil dizer não. Você vai perder essa amizade do mesmo jeito. Porque se essa pessoa não pagar, você vai ficar inimigo desse parente. Você vai inimigo, esse amigo não vai ser mais seu amigo. Então aprenda a dizer não. Olha, por eu gostar de você, eu te digo não. Não posso emprestar folha de cheque, não posso, seja quem for. É seu irmão, é sua irmã. Não vou dar meu nome, não vou avalizar, não vou fazer, porque isso não vai terminar. Bem. Bispo, alguém precisa de um dinheiro, precisa de uma coisa. Eu diria a você o seguinte, empresta para ele, mas dentro do seu coração, se você puder emprestar, empresta, como a Bíblia fala, já dentro do seu coração. Se caso ele não pagar, você fez
essa semeadura na vida dele. Espera receber de Deus. Porque muitas vezes a gente empresta um dinheiro para a pessoa, ela nunca te paga. Ela não te paga. Então o que você faz? Dependendo da situação, talvez Deus fale, eu não sei. No meu coração, a maioria das vezes Deus diz para mim, perdoa, perdoa, perdoa. E se eu perdoo, nem lembro mais. A minha vida anda. Porque eu também não vou andar com esse peso na minha conta. Toda hora que eu olhar para aquela pessoa, ai, me deve. Não, não quero saber disso mais. Agora eu recebo de Deus. E sempre recebo de Deus. Então, eu digo isso. A Bíblia diz que a gente tem para dar. É melhor dar do que receber. A Bíblia diz que é melhor. A Bíblia diz que o justo empresta e não toma emprestado. Então empresta. A Bíblia diz que o justo dá. Então dê. Dê, que isso vai voltar em benefício para a sua vida. Agora, não empreste seu nome. Nem talão, nem cartão de crédito, nem folha de cheque, não vai avalizar nada, não deixa comprar no seu nome, depois se a pessoa não paga, você fica com o seu nome sujo, depois você fica lá arrasado, fica magoado, cria uma contenda na família. Quantas famílias que estão totalmente divididas, e começou como? Desse jeito, um emprestou um nome que foi no cheque, virou uma bagunça. Não faça isso. A Bíblia fala sobre avalizar. Por que eu não posso falar? Se a Bíblia fala não, em Provérbios você encontra isso. Para você não avalizar. E esse avalizar, quando você abre, você entende que está relacionado a tudo. Você dá seu nome aqui, você fazer isso aqui, emprestar ali, fazer. Isso nunca termina bem. Ah, é que eu fiquei com dó. Então não fica, põe o coração na gaveta, usa a sua cabeça, usa de inteligência. É exatamente isso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Ah, é que eu não sei dizer, não aprenda. Nunca é tarde para aprender a fazer o que é certo. Agora, se ainda assim alguém decide continuar levando a vida do mesmo jeito, também então não busque depois nenhuma orientação em algo que você fez consciente. Você fez, agora aguenta as pontas. Quando você faz algo que a palavra de Deus já lhe orientou, você ouviu que não deve fazer, e ainda assim você quer continuar, agora segura as pontas. Aí é um problema seu, a escolha é sua e tal. Outra coisa que você deve pedir a Deus, toda vez que você estiver num aperto, o primeiro pensamento que vem é você sair vendendo o seu patrimônio para sair daquilo. Sabe o que eu conheço das pessoas? A maioria vendeu e nunca saiu do aperto. Então, o meu conselho para as pessoas é assim, segura o que você tem e busca de Deus com o seu trabalho, faça acordos, ore a Deus, que eu tenho visto exatamente isso, dívidas caírem num valor muito baixo que você pode pagar, acordos maravilhosos, parcelados, você vai lá, você paga, você acerta a sua vida, sai daquilo e segue o seu caminho. Não sai acabando com o que você tem, por causa do momento de pressão. Busque com raciocínio, raciocina, não, porque as emoções não deixam a pessoa raciocinar. As emoções afloradas deixam a pessoa estúpida. E aí você está fazendo besteiras com a sua vida. E Deus não quer, Deus quer que você tenha uma cabeça centrada, equilibrada, madura. Que você pense sobre as coisas. Que você busque, peraí, o que é que Deus espera de mim nessa hora, dentro daquilo que eu tenho ouvido a palavra de Deus. É isso? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar, eu vou correr atrás para acertar isso, vou acertar isso aqui, vou botar minha vida em ordem, vou fazer a minha vida, e vai funcionar. Não sai no calor da emoção, trocando os pés pelas mãos. Porque as pessoas, quando são dominadas pelas emoções, elas fazem tantas coisas estúpidas, dão passos estúpidos, depois elas se arrependem tanto. Usa da palavra de Deus, da sabedoria da palavra de Deus, que nos ensina sobre tudo. E lembre-se mais uma vez, construa em todas as áreas. E hoje, falando do financeiro, a sua casa na rocha, mas na rocha mesmo. E para a gente construir a nossa casa na rocha, nós precisamos de esforço, de determinação, e não ceder a coisas que nós já cedemos lá atrás.
Nós precisamos agora seguir em frente com a visão madura, determinada e muito firme. Porque você tem que ser muito firme para manter coisas que você recebeu de Deus e está convicto, é esse o caminho, é assim que vai ser. Eu vou dizer não para mim, não para quem quer que for necessário, não para as minhas vontades muitas vezes. Agora eu vou construir um alicerce que eu nunca parei para construir. Não importa a sua idade. Nunca é tarde para você começar a cavar fundo e fazer um belo de um alicerce. Porque depois, com uma coisa bem alicerçada, uma vida bem alicerçada, você levanta o que você quer. Estenda a tua mão para a direção onde você precisa que Deus haja. E eu creio que o Senhor vai agir, vai te abençoar. Senhor, visita lá esse lugar, essa situação, essa questão, e dá vitória a essa pessoa, meu Deus. Responda a ela agora. Eu peço, não sei qual a situação que ela vive, mas junto com ela, eu determino uma mudança, eu determino vitórias agora, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu junto com essa pessoa, eu concordo com uma mudança radical na vida dela, com vitórias, com transformações, e também mais uma vez, com uma mente ampliada, e madura, sábia e determinadíssima a fazer o que é preciso para construir uma vida abençoada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Todo-Poderoso, eu concordo nesse momento, Senhor amado, com todas as orações e determinações e vitórias do teu povo. Eu ligo aqui na terra uma mudança radical na vida do teu povo, para que seja ligada no céu. Eu desligo aqui na terra todas as situações que têm amarrado a vida dessa pessoa, para que, meu Deus, seja desligado do céu. Eu determino vitórias, livramentos, respostas, crescimento. Eu determino visão na vida do teu povo agora, em o nome do Senhor Jesus. Um espírito sábio dominando a vida de cada um. Planta a semente da sabedoria na vida de cada um, meu Pai. É o que eu peço e agradeço. Obrigada, Senhor. Amém, amém e amém.